Hoje eu vou ensinar vocês a como desenvolver esse projeto aqui com Tailwind CSS no React, tá? A gente vai entender o que é essa ferramenta, o que ela nos proporciona em sendo uma das alternativas para fazer estilizações de projetos. A gente também vai entender como criar um projeto React do zero, coisa bem básica, e também a como configurar o seu projeto para poder utilizar Tailwind nele, certo? E depois dessa parte de configuração, a gente vai aprender a como desenvolver esse input aqui, né, que é um clone do input da Google, certo? Então, vem comigo. Fala galera, beleza? Eu me chamo Liel, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estou trazendo para vocês o primeiro vídeo onde eu vou estar falando a respeito de Tailwind CSS, que é uma abertura de portas para uma série de vídeos que eu vou trazer depois, tá? Pois essa ferramenta é sensacional, eu tenho utilizado muito ela ultimamente, e eu resolvi trazê-la aqui no canal, pois vale muito a pena, tá? Se você é novo por aqui, considere se inscrever no canal e acompanhar os vídeos anteriores e os que eu vou postar. Também considere se juntar ao nosso Discord, onde a gente tem um monte de desenvolvedores dispostos a te ajudar e também a serem ajudados e obter seu conhecimento se você estiver disposto para evoluírem juntos na sua carreira, certo? Então bora lá, a gente vai desenvolver esse projeto aqui do zero, tá? Então eu vou fechar essa aba aqui, eu vou acessar aqui meu terminal, tá? E aqui no meu terminal, eu vou criar um projeto com React, tá? Utilizando o yarn create vite. O nome do meu projeto vai ser Google Input Tailwind, tá? Onde eu vou colocar o template como React TS, tá? Eu vou utilizar TypeScript aqui com React, tá? Isso não faz muita diferença, na verdade, na prática, pois vocês vão ver o que é necessariamente TypeScript e o que é de fato Tailwind, tá? Então, se você estiver utilizando JavaScript, não tem problema algum, ok? Eu vou começar aqui o projeto, eu vou acessar aqui com o VS Code, tá? E aqui a gente tem um projeto base gerado pelo Vite, né? O que eu vou fazer? Eu vou começar limpando esse projeto, tirando o template do Vite, tá? Eu vou tirar o app.css e eu vou deixar o index.css, pois ele é o index ele é o CSS geral da nossa aplicação, tá? A gente vai precisar usar ele para fazer algumas configurações do Tailwind. Entretanto, todo o CSS que o Vite gera aqui para nós é desnecessário, tá? Então eu posso apagar. Salvando esse arquivo aqui como limpo, eu vou tirar tudo aqui de dentro do nosso app. E eu vou colocar aqui só um RTC, que remete a Ready to Code, né? Assim eu tenho um projeto limpo. Posso tirar o app CSS que não existe mais também. Deixa eu salvar isso aqui. Aqui no meu main.txt eu não preciso fazer nada, tá? Aqui ele está me alertando com o TypeScript, mas você usando TypeScript ou não, ao criar um projeto com Vite, você precisa rodar o yarn para poder instalar as dependências, né? Então ele está me alertando aqui que ele não encontrou as coisas que ele tem que encontrar. E a gente vai começar a configuração do Tailwind, tá? Existem várias formas de fazer essa configuração, tá? Abrindo aqui o Google e pesquisando Tailwind, e acessando aqui na doc o Get Started, tem diversas formas, tá? A primeira que ele mostra, inclusive, é com o Tailwind CLI, tá? Mas eu costumo utilizar a Compost CSS porque a gente pode usar o Tailwind como um CSS, um Post CSS, né? Um plugin do Post CSS, que é uma ferramenta de processamento de CSS, né? E essa é a forma como ele é mais utilizado por conta de ser a única que existia em uma época. Hoje existe a Tailwind CLI, mas eu vou fazer dessa forma aqui, pois esse padrão é muito utilizado, tá? E vocês vão encontrar geralmente o Tailwind com o Post CSS, tá? Então, para fazer essa configuração aqui, seguindo a documentação, tá? Eu vou rodar esse comando aqui, só que ao invés de rodar com npm install, eu vou rodar com yarn, tá? Então, vou fazer yarn add e fazer um Ctrl V. Deixa eu tirar isso aqui. Depois eu copiei o "-d", dependência de desenvolvimento. Vou adicionar o Tailwind CSS, o Post CSS e o Auto Prefixer, tá? Após fazer essa instalação aqui das dependências, eu vou rodar o comando npx, que daí aqui eu vou usar o npx, tá? Tailwind CSS init, tá? Pois aqui eu vou estar utilizando ele para criar o meu arquivo tailwind.config.cjs, tá? E no caso, eu não tenho um arquivo chamado postcss.config.js, tá? Que é o arquivo de configuração do post CSS. No caso, se você já tem o seu projeto, sem problema, tá? Você só vai ter que adicionar algumas configurações lá nele. Porém, se você está utilizando só o Tailwind aqui, eu vou apagar esse arquivo gerado pelo comando anterior. Eu vou utilizar aqui uma flag chamada "-p", porque daí eu vou colocar tanto o Tailwind CSS quanto o Post CSS, tá? Ele vem com a configuração padrão, que é essa aqui, tá? Plugins, Tailwind CSS, Auto Prefixer, ok? E ele vem com o Tailwind CSS aqui. Nesse cara a gente precisa fazer uma configuração aqui, tá? Aqui dentro eu vou colocar um regex, que ele tem aqui na documentação, ó, que é esse carinha aqui. Na verdade eu vou substituir toda essa linha por ele.
E eu vou adicionar mais algumas coisas, tá? O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que arquivos que são HTML e JS podem utilizar o Tailwind. Por quê? Porque o Tailwind não é necessariamente vinculado ao React, tá? Ele usa o Node para ser instalado, porque ele usa o NPM, mas ele pode ser usado com Vite, ou com Vite não, com Vue, Angular, qualquer outra coisa, tá? Então eu vou adicionar aqui que eu quero arquivos JSX também nessa inclusão, TSX e TS aqui também, tá? Então eu quero HTML, JS, TS, JSX e TSX, tá? Quero que tudo que tenha esses arquivos aqui considerem a utilização do Tailwind dentro deles, tá? Agora a última coisa que falta aqui também, antes de deixar tudo funcionando, é adicionar essas 3 linhas aqui no nosso arquivo principal de CSS, que é o index aqui. Ele vai alertar aqui um problema porque ele não conhece essa regra @tailwindcss, tá? No caso, o VS Code não reconheceu isso aqui. E não tem problema esse alerta, tá? Não significa que não está funcionando. Por enquanto eu vou deixar ele aqui, tem como desabilitar ele, tá? Mas para mim não tem problema. E ao fazer isso, eu já tenho o Tailwind configurado, tá? Eu vou iniciar o servidor aqui com yarn dev, tá? E eu vou estilizar essa div aqui, ó, utilizando já o Tailwind, tá? Eu vou colocar aqui uma class name nele, porque ele funciona a partir de class names, tá? Além de ver aqui a documentação de como instalar, a gente pode ver aqui ó, algumas coisas como ele funciona. Ele utiliza essas classes aqui, ó, tá? E essas classes, elas são um código pré-pronto que é basicamente um CSS... Como é que eu vou explicar um CSS resumido, tá? É uma forma mais enxuta de digitar CSS. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, bg-black. Eu quero que eu tenha um background da cor black, né? E assim, ele já aplicou isso aqui no meu código, tá? Às vezes eu tenho que fazer um arquivo CSS, importar ele aqui, selecionar que essa div tal vai ter um background black. Eu já tenho dessa forma aqui no Tailwind, né? Eu tenho diversas outras cores aqui também, ó. Se eu der um Ctrl espaço, eu mostro diversas outras cores aqui adicionadas naturalmente pelo Tailwind, né? E eu posso trocar essas cores, inclusive, aqui no Tailwind config CJS, estendendo o tema aqui, né? Dizendo que eu quero colors como um vetor de diversas cores, tá? Então, eu não vou partir para essa parte de extensão aqui de configuração, mas pode ser feito, certo? Para deixar suas cores personalizadas. Então, tendo feito isso, a gente já sabe agora que o nosso Tailwind está funcionando, tá? O que eu recomendo para vocês utilizarem Tailwind hoje? Tailwind, existe algo chamado cheat sheet, tá? Que é basicamente, eu uso do Nerd Cave, tá? Não sei quem fez, mas toda a recomendação possível para esses caras, onde basicamente o que eu preciso é o seguinte, eu quero saber como aplicar o background, como eu falei. Então eu quero um background color, eu coloco ele aqui como é no CSS, ele me mostra como aplicar um background color na linguagem do Tailwind, né? Ele me diz exatamente aqui, ó, eu posso aplicar uma classe bg-black e eu vou estar utilizando tipo um background color RGBA, que é o black. Então assim, a gente pode fazer para utilizar e entender como aplicar CSS com o Tailwind, né? E com o tempo isso fica natural, a gente vai aprendendo coisas, a gente nunca vai saber tudo, assim como a gente também nunca sabe tudo de CSS, né? Para dar seguimento aqui e já começar com o nosso clone, eu vou fazer o meu app aqui, eu vou estilizar ele um pouco melhor, tá? O que eu vou fazer? Mesma coisa como eu sempre fiz com o React, tá? Eu começo com a estrutura HTML e depois eu estilizo, depois eu deixo ela funcional, tá? Então o que eu vou fazer? Além dessa div aqui, eu vou colocar um H1, que eu vou colocar clones de input, tá? Eu vou salvar aqui para ele já usar os parênteses ali. E eu vou colocar aqui uma div. Essa div ela conterá os inputs, tá? Que a gente quer ter. Beleza, essa é a estrutura, tá? Ela tá aqui. Ela tá com essa cor de fundo aqui porque é a cor default do meu navegador, tá? Então pode ser que não esteja diferente para você, mas não tem problema. E o que eu vou fazer agora? Com essa estrutura aqui, eu já sei que eu tenho que utilizar inputs. Eu vou criar aqui uma pasta chamada components. Dentro dessa pasta eu vou criar um input.tsx, tá? Vai ser o meu arquivo de input. Eu vou fazer aqui dentro já um export const input. Essa é uma arrow function que eu faço um return de um input só. Tá? Bem básico. E daí eu vou utilizar esse componente aqui agora e já fazer a importação dele, tá? Então, depois de ter feito isso, eu já tenho a estrutura aqui do input, né? E depois eu só preciso aplicar as estilizações com o Tailwind aqui dentro também.
Então, beleza, tá? Tendo isso, eu vou fazer agora a estilização desse container aqui e depois a estilização dos inputs, tá? Esse meu componente de input, por conta da facilitação e da estilização que a gente vai fazer aqui para deixar ele dinâmico, como é o do Google, ainda assim funcional e acessível, né? Com todos os elementos HTML que o input deveria ter, a gente vai ter a label aqui dentro desse componente também, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como atribuir responsabilidades para label também, mas é bem tranquilo, tá? Aqui no meu app.sx, para a gente praticar um pouco com o Tailwind para depois ir para uma parte um pouco mais complexa, porque fazer esse input não é mil maravilhas, tá? A gente vai usar aqui no container um display flex, então eu coloco ele como flex, né? Eu quero ele como coluna, então eu uso flex call, e eu quero tudo no centro, então eu uso justify center e items center, tá? Criei tanto o justify content center e align items center, tá? E eu quero uma margem top de 12, então eu coloco mt 12. Certo? Não são 12 pixels, é um spacing próprio do Tailwind. É baseado em RAM, né, na unidade de medida RAM. Então vocês podem conferir como qual que é o tamanho de tudo isso testando ou olhando a documentação do Tailwind, né? E também se você quiser colocar um valor personalizado, você pode estender ele aqui. É bem tranquilo, tá? E salvando aqui, a gente já vê que as coisas trocaram de lugar, tá? Não tá bonito, porque Tailwind tem que ser bem usado para ficar bonito. Por enquanto a gente está só estilizando, né? A beleza não vem naturalmente com ele. Então, aqui no H1 eu quero colocar uma class name também. Onde eu quero ter um text gray 700, ou seja, eu vou colocar a cor gray 700 no texto, tá? Uma coisa que eu não mencionei, tanto para aparecer aqui um preview da cor e as sugestões aqui do que usar no Tailwind, vocês podem instalar uma extensão aqui chamada Tailwind, deixa eu pesquisar por Tailwind, ele mostra aqui, ó, Tailwind CSS IntelliSense, tá? É a IntelliSense do Tailwind para ele nos ajudar com a estilização, tá? Além disso, eu quero que esse H1 tenha font bold, text 2xl. Vocês viram, ó, ele foi resetado o CSS padrão do HTML, né? Estou tentando que estilizar o tamanho e peso desse H1 do zero. Eu quero que ele tenha uma margem bottom de 6, tá? No caso, o font bold eu coloco font bold e o text 2xl eu deixo ele com 2xl, tá? Ele fica dessa forma aqui, beleza? Agora, a div que contém os nossos filhos, os inputs, eu vou colocar como flex. Eu também quero que ela seja em coluna, flex call. Um gap de 3 entre os seus itens, uma margem top de 2 e uma width de 96, tá? É o maior width padrão de spacing que o Tailwind tem, tá? Então a gente já estilizou tudo que precisava com exceção do input, né? Agora a gente vai partir para a parte onde o Tailwind fica mais fácil de fazer com CSS nativo, tá? É bem melhor de fazer com Tailwind. Então, ok, tá? O que a gente vai fazer aqui? Esse meu input, eu vou partir para a estilização desse cara, né? Então, no caso aqui, eu preciso passar algumas coisas para ele por parâmetro, mas como eu estou usando TypeScript, eu tenho que tipar isso aí, né? O que eu vou passar por parâmetro? Tudo que o input recebe. Então, tudo que o input pode receber, eu quero que esse meu componente aqui receba, tá? Para eu poder passar as propriedades que eu posso vir a utilizar para a tag HTML de fato que vai ser executada na DOM. Né? Então eu vou chamar aqui o objeto geral de props, ou seja, a gente tem as props do nosso input, né? E essas props elas vão ter um tipo. Tá? Esse tipo, para eu ter o tipo de tudo que o input pode receber, é só usar input HTML attributes. É algo que eu tenho que importar do React quando eu estou usando TypeScript, tá? Se você está usando JS, esquece toda essa parte que tá. Só coloca props como parâmetro aqui e segue o baile. Só que esse input HTML attributes precisa receber um generic, que é o elemento HTML que ele quer que tenha esses atributos. E aqui é obrigatório que a gente passe o HTML input element, que não é necessário importar, tá? Ele vem por padrão. Nesse caso aqui a gente já estilizou que essa variável, a gente já definiu que essa variável props, ela pode ter todos os atributos do input HTML que a gente vai poder repassar para os nossos filhos aqui, né? Eu vou utilizar aqui, no caso, parênteses daí, né? Eu quero ter uma div, porque eu preciso de uma div ao redor do input e da label. Primeiro eu vou colocar o input aqui como uma self-closing tag, e depois eu vou colocar a label aqui, tá? Beleza. A nossa label, vocês percebem quando a gente está utilizando os inputs da Google, a nossa label é a mesma coisa que o placeholder, pois ela fica o texto aqui dentro do input e depois quando a gente clica ele sobe aqui, mas é a mesma coisa, né? Então o que a gente vai renderizar aqui como label, então utilizando aqui JSX, é o props, ponto de interrogação porque é algo opcional,
props placeholder, tá? Então se a gente tiver um placeholder no input, a gente vai renderizar ele aqui como texto da label, tá? Outra coisa importante é que todo tipo de prop eu vou desestruturar, eu vou fazer um spread aqui no nosso input, tá? Porque eu quero que essa tag HTML receba todas as props que a gente passar para cá. Especialmente a placeholder a gente usa na label também, mas a gente também usa no input, porque o input também precisa ter uma placeholder, tá? Tanto para mostrar quanto para acessibilidade. Com isso, agora a gente pode começar a estilizar isso aqui, tá? Então eu vou começar pela divpy, onde eu quero que ela tenha uma position, né? Position do HTML de position absolute, static, sticky, etc. Eu quero que ele tenha uma position relative. Então eu só coloco o relative aqui. Por quê? Porque os meus filhos, né? Os filhos dessa div vão precisar se posicionar de uma forma livre. Tá? Então a gente vai ter que usar position, não tem como utilizar muito flex, porque uma coisa vai ficar em cima da outra. E a gente vai utilizar o relative aqui, tá? E eu quero que ele também tenha uma margem top de 2, para se distanciar um pouquinho daqui, tá? Beleza. O nosso input aqui no caso, vou começar colocando a class name aqui embaixo. Eu vou colocar todas as estilizações que ele precisa ter, que no caso é o rounded MD. Eu quero que ele seja redondo. Isso vai aplicar um border radius do tamanho MD do Tailwind, né? Eu quero ter um W full, ou seja, vou ter toda a width que eu puder, ou seja, ele vai se adequar ao width do elemento pi. Eu quero ter um padding no eixo X, ou seja, tanto do left quanto do right, um padding de 4. E eu quero ter no eixo Y um pad 3, então eu uso PY3, tá? Eu quero ter um text SM, que seria um text small, do tamanho small. Eu quero ter um text gray 700, eu quero que o meu texto seja da cor 700, tá? Um border gray 200. E eu quero ter um border 2, tá? Eu tenho uma bordinha ali. O tops, né? Tá começando a criar corpo. Além disso aqui, eu vou colocar focus como BG white, ou seja, esse focus o que ele é? Ele é uma condicional. Quando esse elemento estiver em foco, o background dele vai ser white, entendeu? E eu quero que ele tenha BG white no geral também, tá? Para tirar esse BG padrão do meu navegador. Agora, especificamente sobre a placeholder, quando eu quero utilizar placeholder do input, eu coloco assim também, placeholder, 2 pontos. Então tudo que eu colocar aqui depois desses 2 pontos vai ser aplicado na estilização da placeholder, não do input no geral, né? Então eu quero que a minha placeholder tenha um BG gray 200, tá? A placeholder desse input vai ter um background gray 200. Quando a minha placeholder estiver mostrando, quando ela estiver visível, então eu coloco placeholder shown. Quando ela estiver aparecendo, eu quero que ela tenha um border none. Eu quero que a minha placeholder seja transparent, dessa forma aqui, tá? E assim, eu apliquei as estilizações no meu input, tá? Para deixar isso aqui mais visível, eu já vou colocar cada coisa que esse cara aqui tem que ter, tá? Eu vou colocar um ID, ele precisa ter o ID, tá? Não é obrigatório nas props, mas ele precisa ter um ID para que a nossa label possa identificar o input, quando a gente clicar dentro dela, para ele acionar o input automaticamente, com o for do HTML, né? E para identificar esse input, né? Então aqui também eu tenho que colocar HTML for props ID, né? Para que a gente crie essa relação de label com input. O ID no caso aqui vai ser name, tá? Esse input vai ser do type text. Além do type text, no caso, eu vou colocar aqui, vou colocar um placeholder, que no caso é placeholder tanto do que vai ficar como label e como placeholder do input, que vai ser nome, e required como true, porque ele é um input required, né? Form. Ele vai ficar dessa forma aqui, tá? Por enquanto. Porque as coisas não foram devidamente posicionadas e a gente ainda não utilizou a label, tá? Então vamos com karma aí, tá? Eu vou ter um outro input aqui também, que vai ser de ID email, type email, placeholder, email e required true também, tá? Required true, tá? Beleza. Tá tudo certo, ó. Vocês podem ver que até se eu passar assim selecionando, eu tenho tanto uma label quanto um placeholder. E a gente vai fazer eles ficarem no mesmo lugar e cada um aparecendo na sua devida hora. As estilizações da label, então, o que a gente vai fazer aqui é colocar um class name nela, tá? Essa class name, ela vai ter um position absolute, né? Então, a nossa label vai vir pra cá. Eu vou acabar colocando isso aqui um do lado do outro para vocês poderem ver, certo? Verem como isso aqui tá acontecendo em real time, tá? Colocar aqui position absolute, left 2.
Ou seja, ele vai ficar nessa posição aqui. Top 2.5. Aí ele vai ficar assim. Só que eu quero utilizar menos 2.5, porque eu quero posicionar ele negativo, né? Então, ao invés de ser top 0, eu quero menos que isso ainda, então ele se posiciona acima. Eu quero ter um padding no eixo X de 1, text SM, transition, ou seja, quando eu for aplicar uma transição, eu quero que essa transição seja aplicada a tudo. Então, tudo que for feito uma transição, eu quero ter um transition padrão, bem configurado do Tailwind, tá? Que ele deixa uma animação bem legal. E ao fazer o transition all, eu aplico essa transição a tudo, né? Background white, rounded, e text gray 500, tá? Beleza, a gente já estilizou a nossa label. E como vocês podem ver, ó, se eu acionar aqui, ó, o input, ó, vocês podem ver que ele tá funcionando, ó, tá? Ele tá aqui com a label, ela tá meio destacada e tem a borda aqui, ela tá bem posicionada, tá? Acontece que se eu tirar esse background white, ela não vai ficar certinho, ó. A borda vai aparecer atrás. Então é o background da label que deixa ela, que remove essa parte aqui do risco da borda, tá? Então o que acontece aqui? Existem algumas regras para tornar esse input possível, tá? No contexto do seu app aí, por exemplo. Esse background white aqui que tá na label tem que ser a mesma cor do fundo da página e a mesma cor do fundo do input. Por quê? Porque daí assim ele parece que ele cortou a linha da borda, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, um background blue 500, ele não faz sentido, tá? Ele não parece algo dinâmico, né? Ele parece algo feito aqui. Funciona, pode ser usado, mas recomendo-se utilizar a mesma cor do fundo e a mesma cor do input, tá? Se forem cores diferentes, recomendo-se utilizar a mesma cor do input, tá? Mesmo que ele fique um pouco destacado do fundo aqui nessa parte de cima, tá? Ok, voltando aqui para deixar o BG White, a gente aplicou tudo que a gente podia aplicar na label, tá? E agora, para finalizar essa estilização aqui, a gente vai ter que utilizar um conceito interessante, tá? Eu preciso aplicar estilizações na label mediante uma condição do input, tá? Então, o que eu faço aqui? Eu preciso saber algumas informações do input, alguns estados dele, relacionado ao placeholder, etc., para saber como eu vou estilizar a minha label, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Com o Tailwind é super simples, tá? Existe uma classe chamada Peer, que eu vou adicionar ela aqui no meu input, tá? E através dessa classe Peer, eu posso consumir ela aqui na minha label. E utilizando informações a respeito do input, eu aplico uma estilização específica para minha label, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, Peer placeholder shown, ou seja, quando a placeholder do meu peer, que no caso é esse input, estiver visível, eu vou aplicar uma estilização depois desses dois pontos aqui na minha label, tá? Então assim eu consigo aplicar estilizações condicionalmente a partir de certos estados daquele input, nativamente através do Tailwind, tá? Então, quando a minha placeholder estiver shown, eu quero que a minha label tenha um text small. Novamente, quando a minha placeholder estiver shown, eu preciso fazer isso cada vez porque eu não consigo colocar uma do lado da outra aqui, tá? Então, por exemplo, eu quero colocar uma outra estilização na label quando a placeholder estiver visível, então eu preciso escrever peer placeholder shown de novo, tá? E eu coloco aqui text gray 400. Então, quando a minha placeholder estiver visível, eu quero ter um text gray 400. Quando ela não estiver visível, eu quero ter outra coisa, tá? Ok. Vou colocar aqui de novo. Peer placeholder shown. Eu quero ter um top 3. Então, quando minha placeholder estiver visível, eu quero ter um top 3. Agora, vocês podem ver que a label já se posicionou aqui dentro do input. Eu basicamente vou colocar a label em cima do meu placeholder, tá? Para que ela se comporte com aquela animação. Então, eu vou ter um placeholder que ele vai ser visível, entre aspas, somente para leitores de tela. Enquanto na página, na prática, que o que o usuário vai estar vendo é o input, é a label aqui dentro. E quando ele clica, a label vai para fora, tá? Peer placeholder shown, eu quero ter um left 4. Vai posicionar ele exatamente em cima do placeholder. Quando o meu placeholder estiver visível, eu quero um background gray 200 para deixar a minha label da mesma cor do fundo do input. Quando o input estiver em focus, eu quero que o top seja de menos 2.5, ou seja,
Quando eu tiver com foco no meu input, eu vou navegar para cima, ó, tá? Exatamente no local aqui, ó, de menos top 2.5 que a gente definiu antes, tá? Quando o meu peer tiver um focus, eu quero que o meu left seja de 2, tá? Que ele fique um pouco mais à esquerda. Então ele faz essa navegação aqui, ó, para exatamente onde ele devia ficar, tá? Quando o meu peer estiver em focus, eu quero que o texto da minha label seja um blue 500, para deixar ele destacado, ó. Quando eu tiver foco no meu input de novo, eu quero ter um background white, para que ele troque esse background aqui, ó, tá? Para ele não ficar cinza para sempre. E quando eu tiver em foco no meu peer, eu quero que a minha fonte seja semi-bold, para dar um destaque maior nesse input, tá? Eu vou quebrar aqui a linha para deixar melhor, mais legível, tá? E dessa forma aqui, ó, a gente tem o nosso input totalmente funcional, tá? Ele tá com a label aqui, e depois quando a gente clica, ela volta aqui pro meio, né? E a única coisa que falta aqui no caso, porque como eu escrevi errado, ele ficou com esse input um pouco bugado, é que eu coloquei placeholder response.bg gray 200, né? Mas eu quero colocar que o meu input, ele tem um background gray 200 quando minha placeholder estiver visível. Então eu tenho que colocar placeholder shown aqui. Então quando eu tiver meu placeholder visível, eu quero ter esse background todo cinza no meu input, não só na placeholder, né? Então agora vocês podem ver que ele aplicou o cinza em todo o input. E dessa forma aqui, eu tenho meu input da Google, tá? Quando eu coloco um conteúdo, por exemplo, ó, ele fica com essa borda, com a label aqui em cima fora de foco já, né? Porque eu não estou usando o input. E ele fica com o conteúdo aqui dentro, tá? Mesma coisa que no e-mail, tá? A diferença é que quando eu clico, eu fico com essa borda preta, pois é um destaque da acessibilidade do Chrome, tá? Isso não é algo que cabe a mim estilizar, até porque não é recomendado pelos navegadores a mexer nessa estilização, porque esse alto contraste é necessário para usuários que têm dificuldade com visualização, tá? Então o navegador toma conta disso. Claro, a gente pode mexer se acessar as propriedades aqui do WebKit, mas não é recomendado, tá? E diferentes navegadores podem ter reações diferentes nesse caso, tá? A borda pode ser de outra cor, pode ser que não tenha cor nesse destaque, né? Então essa cor preta aqui que fica ao redor não é de responsabilidade nossa, tá? E basicamente a gente criou, no caso, a estilização que a gente queria, né? Claro, a gente não fez um form funcional que manda esses dados aqui, porque o objetivo daqui era entender o Tailwind e ver como aplicar ele em tornar o input de uma forma muito simples, tá? Isso aqui pode parecer trabalhoso, eu sei, demora um pouco para acostumar com essa poluição visual no código com as class names, né? Mas o Tailwind é extremamente útil e recomendado para diversas aplicações, tá? Uma hora que você entender que isso pode ser necessário para o uso do Tailwind e para um melhor progresso do seu time e do projeto em si, essas classes aqui não se tornam tão relevantes já, tá? Porque isso aqui deixa uma estilização muito top e simples e rápida de se fazer quando você já entende melhor o próprio Tailwind, certo? Muitíssimo obrigado a todos que estiveram presentes nesse vídeo até o momento. Eu espero ter conseguido demonstrar o que é o Tailwind para vocês, né? E como aplicar ele num contexto muito interessante, fazendo algo que é complicado de se fazer com CSS e JavaScript de uma forma separada, que o Tailwind torna possível de uma forma mais fácil, tá? E dessa forma, espero que esse vídeo tenha agregado ao seu conhecimento. Se isso foi possível, considere deixar aquele gostei, deixar um comentário avaliando o vídeo, né, a respeito do que você achou interessante, onde você acha que eu deveria melhorar. Também recomende esse vídeo para algum amigo se você achou interessante, que ele vai gostar bastante de aprender isso aqui. Considere também checar nossa comunidade no Discord e se juntar a outros devs que têm o objetivo de se ajudarem diariamente na sua carreira. E novamente, eu agradeço demais a sua presença e te vejo no próximo vídeo. Muitíssimo obrigado, galera, e até mais. Valeu!